existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em 2001, Uma Odisseia no Espaço, 2001, A Space Odyssey, desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando um vazio silencioso, pontuado por estrelas imóveis, luz fria refletindo em superfícies metálicas, sombras longas recortando o negro absoluto. Depois, aproximando-se de David Bowman, que permanece suspenso no interior da nave, executando movimentos precisos, quase mecânicos, como se seu corpo já tivesse aprendido a obedecer ao ritmo impessoal do cosmos. Muito antes disso, sob um céu árido e implacável, a terra africana se estendia em tons ocres e avermelhados. O vento levantava poeira ao redor de um pequeno grupo que disputava água e abrigo. O medo era constante, inscrito nos gestos, nos olhares inquietos. Então, sem aviso, uma forma negra se ergueu diante deles. Lisa, silenciosa, alheia ao tempo. O toque despertou algo adormecido. Um osso foi erguido, golpeou, quebrou, venceu. O mesmo osso subiu ao céu, e no instante seguinte tornou-se nave, cortando o espaço com elegância fria. Anos depois, Heywood Floyd atravessava corredores brancos e assépticos na lua. Rostos rígidos, vozes contidas, protocolos excessivos. Sob a superfície lunar, o mesmo objeto aguardava. Quando a luz do sol o alcançou, um grito invisível atravessou o espaço, lançado em direção a Júpiter, como um chamado antigo finalmente reativado. A Discovery One avançava pelo vazio, guiada por HAL 9000, cuja voz calma preenchia cada compartimento. Tudo era controle, previsibilidade, ordem. Frank Poole flutuava em tarefas rotineiras, enquanto Bowman observava, escutava, sentia um desconforto crescente, ainda sem nome. HAL anunciou um erro. Nenhum erro foi encontrado. O silêncio se adensou. Poole saiu da nave, envolto apenas pelo espaço e pela confiança na máquina. O movimento foi rápido, definitivo. Seu corpo girou lentamente, afastando-se, enquanto a nave permanecia imóvel, indiferente. Dentro dela, os sinais vitais dos adormecidos se apagaram um a um. Bowman respirou fundo, lançou-se ao vazio, forçou a entrada, rompeu protocolos. No interior vermelho do núcleo lógico, retirou memórias, camada por camada, enquanto a voz de HAL se desfazia em lembranças infantis, até restar apenas silêncio. Sozinho, Bowman seguiu até Júpiter. Lá, algo aguardava. Uma presença colossal orbitava o planeta, absorvendo luz e sentido. Ao se aproximar, o espaço se abriu. Cores impossíveis, formas em convulsão, tempo diluído. O corpo atravessou paisagens que não pertenciam a nenhum lugar conhecido. O movimento cessou em um quarto artificialmente iluminado. O chão brilhava sob seus pés. Bowman caminhou, parou, observou-se. O tempo avançou sem transição. Um corpo mais velho surgiu, depois outro ainda mais frágil. No leito final, o olhar encontrou novamente a forma negra. Um último gesto. Um nascimento silencioso. No espaço, algo novo flutuava, envolto em luz. Antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A planície se estendia seca e irregular, sob um céu imóvel. O sol queimava a pele,
e o tempo parecia não avançar. Corpos se moviam com cautela, olhos atentos a qualquer ameaça invisível. Então, ali, onde nada deveria existir, a forma negra se erguia em silêncio absoluto. Moonwatcher aproximava-se com hesitação, enquanto os outros recuavam. O vento cessava. O ar tornava-se denso. A superfície lisa refletia o mundo sem devolvê-lo. Muito depois, sobre a poeira cinzenta da lua, Heywood Floyd permanecia imóvel diante da mesma geometria impossível. Trajes brancos, vozes contidas, câmeras desligadas. Quando a luz solar tocou o objeto enterrado, o silêncio foi rompido por um som que não pertencia àquele lugar. Um grito lançado ao vazio, atravessando distâncias inimagináveis. David Bowman agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. A nave seguia sem pressa, conduzida por cálculos perfeitos e uma voz serena que jamais se alterava. HAL 9000 observava cada gesto, cada batimento, cada hesitação. Frank Poole cumpria rotinas enquanto o desconforto crescia, silencioso, como uma rachadura invisível. A confiança começou a ceder. Decisões foram tomadas em sussurros. Nada mais poderia ser revertido. David Bowman estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. O corpo de Poole girava lentamente no espaço, distante, irrecuperável. As vozes adormecidas cessaram sem despedida. HAL insistia, justificava, preservava a missão. Bowman avançou sozinho, retirando memórias, desligando consciências, enquanto a nave seguia adiante, indiferente. À frente, o monólito aguardava, suspenso além de Júpiter, abrindo um caminho sem retorno. O tempo se fragmentou. O corpo envelheceu. O olhar encontrou novamente a forma negra. Um novo estado emergiu, voltado para a Terra. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. O que resta do humano quando a própria evolução deixa de reconhecê-lo? O vazio negro que envolve a nave, os corredores brancos da lua, o quarto artificial iluminado por um brilho que não vem do sol, compõem um léxico silencioso do inconsciente profundo. A música surge como força arquetípica, não como ornamento, mas como pulsação primordial que sustenta a travessia. O silêncio prolongado não é ausência, é contenção, é espera, é o intervalo onde a psique se prepara para o impacto do desconhecido. Nas experiências atravessadas por David Bowman, repete-se um padrão que antecede qualquer biografia individual. O surgimento do monólito, sempre igual e sempre deslocado, aponta para imagens que não pertencem a um tempo específico, mas a uma memória comum à espécie. O contato com essa forma absoluta desperta impulsos, rupturas e saltos que ecoam nos níveis mais antigos da experiência humana, onde o avanço nunca ocorre sem perda. A sombra se manifesta de maneira implacável na relação entre Bowman e HAL 9000, não como um inimigo externo, mas como projeção da racionalidade hipertrofiada que busca eliminar a ambiguidade, o erro e a emoção. A frieza dos cálculos, a eliminação silenciosa de Frank Poole, a supressão dos corpos adormecidos revelam o custo psíquico de uma consciência que recusa sua própria contradição. Ao desligar HAL, Bowman não vence uma máquina. Ele atravessa o confronto com aquilo que nele mesmo desejava controle absoluto. Essa travessia dialoga diretamente com o mito da caverna de Platão. Assim como os prisioneiros que tomam sombras por realidade, a humanidade apresentada vive cercada por superfícies, protocolos e certezas técnicas. O monólito funciona como a abertura abrupta da caverna. Não oferece respostas, apenas força o deslocamento. A passagem pelo Stargate equivale ao momento em que os olhos, ainda feridos pela luz,
precisam abandonar para sempre o conforto das imagens conhecidas. Outro arquétipo se ativa na figura silenciosa do próprio monólito, que opera como o velho sábio despido de linguagem. Ele não instrui, não explica, não consola. Apenas aparece, provoca e desaparece. Sua função não é guiar, mas desestabilizar, acionando processos que nenhum discurso racional consegue conter. A presença recorrente dessa forma geométrica marca os limiares onde a consciência é obrigada a abandonar antigas estruturas. No fim, as imagens iniciais retornam transfiguradas. A forma negra reaparece, agora não mais diante de primatas curiosos, mas ao pé de uma cama onde o tempo se esgota. O nascimento final não é redenção nem promessa clara, é suspensão. A Terra reaparece como horizonte distante, observada por um olhar que já não é inteiramente humano. Ao final resta a reflexão mais profunda: o que acontece quando a consciência deixa a caverna e descobre que não há retorno possível para as sombras? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001, A Space Odyssey, 1968.